tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre a criação, né? Já foi falado sobre a criação na terça-feira passada pelo Diácono Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a queda da humanidade, sobre o pecado. E eu quero conseguir falar só sobre pecado. Às vezes a gente vem no culto e tem o costume de, sempre que a gente ouve uma palavra, a gente ouve já uma palavra com uma aplicação pessoal, né? Mas hoje eu quero falar um pouquinho para a gente, lógico que a gente entende sobre o pecado, né? A gente tem consciência, mas às vezes a gente tem entendimento de algumas coisas, né? Eu vou trabalhar só 3 pontos, mas o pecado ele influenciou tudo praticamente, mas só para a gente ter uma noção do quanto ele bagunçou, do quanto ele atrapalhou, né? Do quanto ele mudou o nosso ser natural. Eu quero ler em Gênesis 3, que é o relato da queda ali. Quando se fala de estudo de pecados, né, são divididas em 2 palavras gregas. Essa eu aprendi com o meu pastor, que é hamartia, que significa pecado, e logia, que é estudo ou doutrina do pecado. Então, para a gente ter uma consciência daquilo que a gente vai falar nessa noite, nós vamos trabalhar um pouquinho aquilo que o pecado fez com a humanidade, né? A desobediência, né? Aquilo que causou. E peço que você fique atento. E depois, se ficar com alguma dúvida, pode perguntar para o Paulo, que ele está ali para tirar dúvidas. Amém, irmãos? Todos acharam aí? Gênesis capítulo 3. Estão meio desanimados hoje, não? Estão felizes? Felizes com Jesus? Amém? Às vezes nós viemos aqui no domingo, nós vemos a igreja cheia e não está tão frio, e nós ficamos animados, né? Nossa, que louvor legal, que presença de Deus. Mas nas terça-feira Jesus também está aqui, irmãos. Nas terça-feira também o Senhor nos visita. Diferente, né? Com o ensino mais calmo, mais tranquilo, mas Jesus está aqui, isso é o que importa, né? Gênesis 3, nós vamos ler alguns versículos para a gente ter uma direção daquilo que nós vamos falar nessa noite. Amém? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente, só um ponto aqui, eu vi uma vez um pastor falando, que o significado dessa palavra, né, certamente vocês morrerão, é no sentido moral, né? Não é uma morte instantânea, até porque Adão e Eva, quando pecam ali, eles não morrem instantaneamente, mas a consequência é uma morte consequentemente, né? Ou seja, hoje nós estamos morrendo por causa do pecado, todos os dias nós morremos por causa desse pecado. Então certamente comendo vocês vão morrer, mas é uma morte moral, né? Uma morte espiritual, uma morte de distanciamento do Senhor. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor.
da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que tu me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí, consequentemente, a gente vai ver ali Deus dando uma sentença, né, para o homem, para a mulher e para a serpente. Bom, os 3 pontos que eu quero trabalhar nessa noite vai falar sobre os olhos, né, sobre a queda, o pecado que atrapalhou a nossa visão, a divisão entre os semelhantes, né, nós vemos Adão e Eva ali já numa discussão, um culpando o outro e assim sucessivamente. E depois, e por último, né, o 3º ponto é o distanciamento de Deus. Então nós vemos que nós vamos trabalhar esses pontos, que o pecado ele distorceu tudo, né? O pecado ele nos levou para longe da presença de Deus, corrompeu o nosso ser moral e corrompeu o nosso relacionamento com o nosso semelhante. O primeiro ponto é os olhos, né? Os olhos foram abertos e viram a sua nudez, que está em Gênesis 3:7, que diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estava nu. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Então nós vemos que as concupiscências dos olhos é tudo que atrai as exigências insaciáveis, né? Ou seja, em Eclesiastes 1:8 fala que uma coisa que a gente não se cansa é de ver, né? Uma coisa que não traz canseira é da gente ver, da gente enxergar. Então nós vemos que nessa queda do homem, a primeira coisa que foi corrompido, né, é os nossos olhos. Ou seja, eles enxergaram que estava nu. E não há problema no sentido assim da nudez, né? Lógico que isso, a vergonha ou o ensinamento vem quando a gente cresce, até porque quando nós nascemos nus. Então, se nós nascemos nus, automaticamente isso é natural. A nudez ela é natural. Só que por que Adão e Eva eles se cobriram? Por que eles perceberam automaticamente que eles estavam nus? Porque havia maldade. A partir do momento que eles desobedeceram ao Senhor, eles quebraram uma regra ali, eles não quiseram obedecer aquilo, ficaram desejosos de comer aquele fruto. Então vem a vergonha, vem o antinatural, vem a necessidade de tampar as suas vergonhas, né? E então nós vemos que os olhos, eles foram corrompidos. Então, os olhos sendo corrompidos, nós não conseguimos mais enxergar aquilo que é natural como algo bom. Nós distorcemos isso. Então, nós perdemos a inocência, né? Se você tiver com uma criancinha recém-nascida e ela ali, você estiver trocando ela ou algo do tipo, ela não vai ficar com vergonha, mesmo que seja uma mãe ou seja um tio ou se tiver mais gente ali, a criança não vai ficar com vergonha. Por quê? Porque ela tem a inocência. Agora imagina nós no meio de muita gente, acontece da gente ficar nu, a gente vai morrer de vergonha. Então nós vemos que essa parte da nudez de Adão e Eva era natural, porque era comum ali. Eles não andavam de roupas, eles não tinham uma camiseta, uma blusa, nada disso. Eles andavam porque ali era um natural, foi assim que Deus fez. E eles não tinham a maldade, eles não tinham os olhos corrompidos, ele não tinha a intenção da carne, a carne toda distorcida. Não, eles eram nus, mas era uma nudez que tinha respeito, uma nudez que quando Adão e Eva enxergavam um ao outro, eles não contemplavam os seus órgãos ou algo do tipo, eles contemplavam uma semelhança de Deus, eles contemplavam a imagem de Deus. Então, sem nenhuma mancha, sem nenhuma distorção. Então nós vemos que
o pecado ele quebrou essa inocência. O pecado ele vem e ele corrompeu a inocência. Aquilo que era para ser saudável se tornou uma, vamos dizer assim, uma maldição, se tornou assim uma vergonha, se tornou assim algo que ninguém vai fazer hoje em dia, né? De sair, até nós vemos algumas vezes assim, quando sai no jornal, que tal pessoa saiu correndo pelado na rua ou algo desse tipo. É um escândalo, né? Chega-se a infringir leis, né? E algo do tipo. E dentro disso, nós vamos para Mateus 6, 22 e 23, se o Gese conseguir colocar aqui para a gente. Mateus 6, 22 e 23, vai falar se os seus olhos forem bons. Eu falei para o Paulo que eu queria conseguir falar do pecado sem falar de Jesus no sentido assim, do sacrifício, né? Porque é meio que automático, você fala de um erro e você já quer trazer a resposta, mas isso eu vou deixar para ele falar, que ele falou que está estudando já faz uns dias aí com muitos mistérios. Amém, irmãos? Vocês ainda estão felizes? Mateus 6, 22 diz assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ou seja, se os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, e aqui nós estamos falando do princípio, do momento da queda, não havia luz, porque foi desconectado, foi afastado de Deus. Então, o homem aqui, nesse princípio, ele está todo em treva. O olho dele não consegue enxergar algo bom, não consegue ser luz para o corpo dele. Os olhos dele colocam todo o corpo dele em trevas, todo o corpo dele em pecado, em sujeira. Então nós vemos que os nossos olhos não conseguem ser bons por causa do pecado. Os nossos olhos não conseguem ter uma visão boa de algo por causa do pecado. Hoje em dia, sem a gente falar do sacrifício de Cristo, sem a gente falar do amor de Cristo e daquilo que nós recebemos dele, o que é mais fácil quando a gente olha para alguém? Reparar. E é mais fácil a gente pensar um elogio depois que a gente chegou à pessoa, ou a gente automaticamente pensar uma crítica. Nossa, essa roupa não combinou. Nossa, engordou. Nossa, olha isso. Nossa, olha aquilo. Fazer aquele pré-julgamento por causa da nossa visão que foi distorcida. Os nossos olhos, ainda que nós temos a ação do Espírito Santo, ainda assim dentro de nós há essa raiz. É muito mais fácil a gente olhar para alguém e ver o mal, olhar para alguém e não enxergar o bom, não enxergar a luz ou algo desse tipo. Os nossos olhos são a luz os nossos olhos são as lâmpadas, né, do nosso corpo. Então nós não conseguimos, Adão e Eva ali não estavam conseguindo enxergar algo bom, porque os olhos deles estavam em trevas, estavam em pecado. A minha visão fica distorcida por causa do pecado, por conta do erro, né? Se o Jesus conseguir colocar 1 João 2,16, vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro ponto que a gente está tratando é sobre os olhos e o quão isso foi afetado, né? E o quanto os nossos olhos, a primeira impressão que nós temos foi afetada. 1 João 2,16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então nós vemos que aquilo que Deus oferecia no princípio, que foi o que o Paulo trouxe na terça-feira passada, foi distorcido. Então o mundo hoje ele não consegue oferecer para a gente coisas boas, ele não consegue oferecer para a gente coisas que vai agradar a Deus nesse ponto. Porque tudo que vem do mundo hoje é agradando o nosso lado carnal, é agradando o pecado. Então nós vemos que a natureza humana, ela vai sempre pender para aquilo que agrada os olhos, para aquilo que agrada
a carne, para aquilo que nos afasta de Deus, para aquilo que nos leva a nos servir, aquilo que nos leva a enxergar aquilo que é bom para nós. É automático. Aquilo que nós enxergamos, nós sempre vamos pender para o lado da nossa carnalidade, para o lado do pecado. Os irmãos estão conseguindo entender? Estão conseguindo acompanhar? Estou falando muito rápido, não? Então, esse primeiro ponto, nós aprendemos que os nossos olhos, após o pecado, ele perdeu toda a pureza, toda a inocência, tudo aquilo que era para ser bom e natural, os nossos olhos foram corrompidos, o pecado corrompeu isso. E agora nós vamos para o segundo ponto, que é a divisão entre os semelhantes. A divisão entre os semelhantes, que também foi algo que foi afetado, por causa do pecado. Quero que os irmãos leiam comigo em Gênesis 3:12, que vai falar desse ponto. Confesso que eu estava estudando esses pontos, sobre o pecado e tal, e não é algo que você estuda e é simples, de você falar, até porque tudo que é falado através da palavra de Deus, ele nos traz um entendimento, e o entendimento ele vai sempre nos trazer uma libertação, vai sempre nos trazer uma proximidade à santidade de Deus. E ontem, nem falei isso para minha esposa, mas a gente estava ali no sofá de casa e estava anotando algumas coisas, revendo algumas coisas e senti um peso espiritual, no sentido assim da responsabilidade. Então, a minha vontade nessa noite, que eu estava orando com o Senhor durante o trabalho, é que a gente saia mexido de alguma forma, no sentido de que entendendo quão pecador nós somos, e também criando uma vontade de ler mais a palavra de Deus e entender o plano de restauração após isso. Nós entendemos que o Senhor, ele, após a nossa queda, ele tem todo um plano de restauração disso tudo. Então, que nessa noite a gente possa ser mexido, incomodado, e não se acomodar, sair do comodismo e entender que somos pecadores, mas que a história não acabou nesses pontos, a história não acabou em Gênesis, não falou o homem pecou e fim da história, não. Tem mais alguns livros aqui que vai contar isso, e até Apocalipse, que o Paulo vai trazer na outra terça-feira, mas que durante essa semana a gente possa ser mexido e ser impulsionado a buscar esse entendimento, Amém? Gênesis 3:12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eu estava lendo aquela Bíblia de Jerusalém. Falei para minha esposa que se ela quiser me dar um presente, porque está chegando meu aniversário, eu não queria falar, mas está chegando, que ela me desse a Bíblia de Jerusalém, Estou orando, começar a orar para Jesus tocar no coração dela. E essa Bíblia de Jerusalém, ela é boa, assim, todas as Bíblias são, mas a linguagem dela é o mais atual possível, é o mais próximo possível daquilo que foi escrito. A tradução dela é bem original, então às vezes o texto não faz nem tanto sentido, Ela vai trazer as palavras, vai ser tão próxima daquilo que tá sendo dito, que ela não vai fazer muito sentido. E nessa parte de Gênesis, quando a mulher está ali conversando com a serpente, eu sempre imaginei a mulher conversando com a serpente ali. Primeiro que conversar com a serpente eu já não conversaria, já saía correndo. Mas a mulher está ali conversando com a serpente, e eu sempre imaginei a cena assim, a mulher conversando com a serpente, pegou o fruto, e Adão estava lá, tirando um cochilo embaixo da árvore, sei lá, dando um nome para algum animal, e ela chegava com o fruto e dava. Então Adão não pensava, ou não questionava ela que fruto era aquele. Mas nessa Bíblia de Jerusalém fala algo interessante, que quando a mulher está conversando com a serpente, Adão estava do lado dela. Interessante, não sei se os irmãos já tinham visto isso, mas eu li e achei bem interessante, porque faz sentido, Fica até mais, a história se encaixa até melhor, porque
faz mais sentido um estar do lado do outro, né? E a gente tem mais lições ainda para aprender por causa disso, né? Amém? Então nós vemos que a resposta de Adão para Deus é: a mulher que tu me deste. Então, primeiro, nós vemos que Adão não assume a sua responsabilidade e automaticamente ele culpa Deus e culpa a mulher. Então já começa aqui uma divisão, já começa aqui uma quebra de relacionamento. É culpa dela e culpa do Senhor. Focando nesse ponto da parte que Adão coloca a culpa na mulher, nós vemos que no decorrer da história, nessa primeira parte, o que talvez o pecado queria causar, o que Satanás queria causar ali, era uma destruição. Vamos supor assim: a culpa é dessa mulher, então mata ela, né? Condena ela aí, porque ela que fez isso comigo. E no decorrer da história, nós vemos que chega em Caim. E Caim faz aquilo que talvez Satanás queria que acontecesse, que era o homicídio, que era um assassinato. Em Gênesis 4:8 vai falar sobre isso. Consegui colocar ali, Jesus, por favor? Gênesis 4:8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Então nós vemos que, lá no princípio, Adão e Eva conversando com Deus, Adão culpa a Eva e culpa a Deus. No decorrer da história nós vemos que Caim, por egoísmo, inveja, orgulho, vários pontos nesse sentido, comete o primeiro assassinato da Bíblia, comete o primeiro crime ali contra, que é relatado na Bíblia. Então nós vemos que como o pecado ele vai causando essa divisão cada vez pior, né? Primeiro era uma acusação verbal, na segunda era uma acusação que custou a vida de alguém, e tem a terceira divisão, que aí já é algo também que vai se aprofundando. Gênesis 4:8, por favor. Não, Gênesis 4:19, o 23 e 24. E tomou Lameque, é da mesma linhagem que em Caim. Eu acho que é a quarta linhagem depois de Caim. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. O 23. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. O 24, por favor. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Então nós vemos que o primeiro foi uma palavra, o segundo foi um homicídio, o terceiro ele, primeiramente, foi egoísta, porque ele não queria só uma mulher, ele queria 2, então é o primeiro caso de bigamia na Bíblia. E o terceiro é que ele não só matou uma pessoa, mas ele matou 2, e simplesmente porque ele foi ferido, porque ele foi magoado, e ele mata um homem e um jovem. Então nós vemos que essa divisão entre os semelhantes foi cada vez piorando mais. O que era só uma palavra virou um crime, o que era só um crime virou uma bigamia, o que era uma bigamia virou um duplo assassinato. Então tudo isso foi o que Satanás planejou, e tudo isso foi a consequência da queda do homem. Então a queda do homem, ela trouxe essa desobediência do homem a Deus, esse pecado, ela cada vez vai piorando mais. Então hoje em dia, quando a gente vê traições, a gente vê assassinatos por motivos fúteis, assim, tal pessoa morreu porque brigou no trânsito, tal pessoa cometeu um crime porque tal. Então isso tudo é o que aconteceu lá no jardim. Então tudo aquilo que aconteceu no jardim como desobediência está até o dia de hoje, cada vez pior, cada vez pior. Então, nós vemos que lá no princípio Satanás planeja
tirar a vida de Adão e Eva. Não acontece com eles, acontece com Caim e Abel, consequentemente acontece com Lameque, e assim a Bíblia vai discorrer diversos assassinatos, diversas traições, diversos enganos, tudo isso porque o homem começou a se dividir com o seu próximo, começou a não ter mais relacionamento puro, saudável, santo. O que era no princípio do jardim foi corrompido, então o homem passou a pensar somente em si. É mais importante que eu viva, é mais importante que a minha família seja próspera, é mais importante que o meu prazer seja servido do que o do meu próximo. E assim as coisas prosseguem até que a perversidade humana cresce a tal ponto que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre para o mal. Isso está em Gênesis 6:5. Então nós vemos que só nesses 4 capítulos, quanto que o homem se degradou, quanto que o homem se corrompeu pelo pecado, quanto que o homem ele caiu da sua natureza normal, daquilo que foi criado, daquilo que foi feito para ser, o quanto que ele se degradou. Aquilo que era para ser algo natural e saudável, perdeu tudo, o seu ponto de nascer, né? Aquele ponto natural ele perdeu e foi corrompido. Amém, os irmãos entenderam esse ponto, irmãos? Não ficou com nenhuma dúvida? Se ficaram, é só ir até o Paulo que ele responde. Distanciamento de Deus é o terceiro ponto que a gente vai falar. Eu estou correndo aqui porque é bastante coisa, mas também não adianta a gente falar muito, né? Até porque os irmãos já têm um entendimento, a gente só quer enfatizar isso para a gente se despertar num ponto de entender que Deus ele mudou a nossa história, né? Da gente pegar isso como uma base e fazer diferente. O terceiro ponto é o distanciamento de Deus. Ele está em Gênesis 3, do 8 ao 10. Gênesis 3, do 8 ao 10. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Então, primeira coisa que nós vemos, saiu do lugar de obediência. Adão não estava, ele estava no jardim, num lugar físico, porém, espiritualmente, moralmente, ele perdeu o seu lugar. O lugar que Deus olhava para ele, via um homem obediente, simplesmente ele saiu dali, ele desobedeceu. E aí Deus pergunta para ele: quem te fez saber que você estava nu? Essa frase também, essa maneira de escrita aqui também está na Bíblia de Jerusalém. Quem te fez saber que estavas nu? Ou seja, Deus questiona: mas como é que você sabe que você estava nu? Sendo que a nudez era algo natural, sendo que a nudez vocês sempre estiveram nus. Quem te fez saber? Então nós vemos que foi a desobediência, saiu do lugar de obediência, e por isso o homem ele se esconde de Deus. Por isso o homem tem vergonha de chegar a Deus. Por isso o homem tem vergonha de chegar a Deus com as suas misérias, né, com os seus pontos de vergonha. Um testemunho pessoal, eu mesmo antes, quando minha mãe falava para mim para a igreja, meus irmãos falavam para mim para a igreja, e eu falava assim: não, eu só preciso parar de fumar, aí eu vou. Eu só preciso parar de fazer isso. Ou seja, com uma vergonha de chegar até Deus ainda preso em algum pecado, preso no sentido de algum vício. Então é basicamente o que acontece ali. O homem ele tem essa vergonha. E até hoje, se a gente for conversar com alguém que não está na igreja, ele sempre vai falar: não, cara, mas eu preciso só parar de fazer tal coisa e eu vou para a igreja. Eu preciso só deixar de fazer tal coisa e eu vou para a igreja. Antes tinha plena ausência de culpa diante de Deus e de si mesmo. Depois tiveram um status de desonra, vergonha e condenação. Ou seja, a Bíblia fala que na viração do dia o Senhor ia e conversava com Adão e Eva. De repente o pecado vem e tudo aquilo que era natural se corrompeu. Então o homem não tem mais aquele livre acesso.
ele simplesmente, quando ele contempla a santidade de Deus, ele contempla a grandeza de Deus, ele se sente envergonhado, ele se sente condenado, ele se sente desonrado, imerecedor. Então é por isso que quando o Senhor começa a aparecer ali após a queda, automaticamente o homem sai correndo, o homem tenta se esconder, o homem tenta cobrir ali as suas vergonhas. E após esse distanciamento do Senhor, esse distanciamento, esse afastamento de Deus, a nossa vida começa a ser cheia de dores e sofrimentos, né? O Senhor, ele fala ali para Adão, fala para a mulher, né? Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, com sofrimento você dará luz a filhos, seu desejo será para seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ele ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Então todo esse sofrimento que a gente tem de acordar cedo para ir trabalhar no dia de frio, de ir para o trabalho, voltar cheio de dor, ir para o trabalho, voltar estressado, ter as coisas para fazer e parece que não está dando tempo de resolver tudo, e naquela correria, é tudo consequência do pecado, é tudo consequência de um distanciamento de Deus. O Senhor, ele não criou a gente para isso, porém o pecado corrompeu tudo isso e nós pagamos, vamos dizer assim, esse preço até hoje, esse sofrimento por causa da desobediência. A humanidade se tornou mal, é o que está em Gênesis 6:5. Coloca pra gente ali, por favor, Gênesis 6:5. Eu vi o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, após a queda do homem, esse distanciamento de Deus, ele começa a olhar para a humanidade, e até uns versículos no capítulo 6 também ele vai falar que ele se arrepende, né, de ter criado a humanidade por causa disso, porque a humanidade, ela começou a ter pensamentos, ações e intenções no seu coração somente para a maldade, somente para cada vez mais ela se distanciar, para cada vez mais ela se afundar ainda mais nas suas maldades e desejos idólatras, né? Agostinho descreveu essa natureza como voltando-se para si mesmo, de modo que a natureza humana não reflete mais a glória de Deus, mas somente a si mesmo. Ou seja, aquilo que foi criado para ser a imagem e semelhança do Senhor, aquilo que foi criado para o Senhor olhar, as pessoas olharem e falar glória a Deus por você, aquilo que foi criado para ser para a glória de Deus, perdeu totalmente o seu sentido, perdeu totalmente a sua natureza, e agora não vive mais para a glória de Deus, né? Agora vive para a glória de si mesmo, buscando os seus próprios interesses. O alvo de suas más intenções não é tanto a violência contra o outro, mas sim contra Deus. Ou seja, então nós aprendemos aqui sobre a divisão que o pecado causou entre mim e o meu próximo. Porém, esse não é o foco do pecado. O pecado simplesmente ele mostra para Deus assim que eu não preciso de você. A desobediência mostra que eu quero ter esse conhecimento, eu quero ser igual ao Senhor, porque eu quero ter o controle da minha vida. Então esse pecado, essa desobediência, é a humanidade se voltando contra o seu Criador. É a humanidade se levantando e querendo se igualar a Deus, querendo ter o conhecimento do bem e do mal que só Deus tinha ali naquele princípio. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? As pessoas querendo ter o controle, as pessoas querendo ter a resposta de tudo, as pessoas querendo se prender em filosofias, se prender em conhecimento, se prender em riqueza, para mostrar assim, eu sou autossuficiente para me cuidar, eu sou autossuficiente para controlar a minha vida. Então isso é uma revolta contra o seu Criador, mostrando que você, querendo mostrar que você é autossuficiente para viver sem Ele. Isso foi o que o pecado causou.
Nós vemos também em Gênesis, capítulo 11, vai falar sobre a Torre de Babel, no versículo, pode ser a partir do 2. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Vê que o homem, ele planejando chegar a um lugar que era difícil, né, para a época, pelos costumes, pela a localidade, todo o gasto que teria, mas ele querendo chegar perto do céu ali, para mostrar que eles eram fortes, para mostrar que eles eram poderosos, para que todo mundo olhasse para eles e falasse: nossa, aquela nação ali é poderosa, nós não podemos mexer com ele. Então nós vemos aqui o povo se unindo. Isso é muito interessante. Nós, como igreja, nós precisamos ter esse pensamento no sentido de unidade, porque o versículo depois, o versículo 6, fala: e diz o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Então isso é muito interessante para a gente tirar também como ensinamento, de que se nós, como igreja, corpo de Cristo, formos unidos com Deus, né, em obediência ao Senhor, nós também vamos ouvir isso do Senhor, que não podemos ser impedidos quando estamos juntos. Aqueles se uniram para o mal, né, se uniram para crescer, ser poderosos, ser autossuficientes. Então o Senhor Deus, ele desce à terra. Isso é muito interessante também, falar que o Senhor, ele desce à terra para ver o que os homens estavam fazendo. E quando ele vê que os homens estavam construindo uma torre, ele fala: olha, eles vão ser bem sucedidos nisso, eles vão conseguir fazer isso. E não só isso, eles vão conseguir fazer muito mais se eles permanecer nessa unidade, se eles permanecer focados nisso. E o Senhor, ele é o momento em que o Senhor troca as línguas, né? Assim o Senhor os dispensou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Então nós vemos que ali é o momento que o Senhor, ele dá as divisões de línguas, né? Então o cara que jogava tijolo falava francês e o que estava pegando falava alemão. Então ninguém conseguia se entender, não havia mais uma comunicação. Então por causa disso a obra não foi terminada, não foi concluída. Então cada um foi para o seu lado e foram divididos. E nós vemos que essa divisão não afastou só eles, mas mostrava que eles estavam há muito tempo afastados da presença do Criador, perdendo totalmente essa comunhão com Deus, perdendo totalmente esse direcionamento, essa intimidade, essa proximidade de quem era o seu Criador, né? Essa intimidade com Deus, que é o que a gente vai terminar falando aqui agora, que é a conclusão, né, vamos dizer assim, que é continuando nessa parte do afastamento de Deus. Os irmãos já estão entendendo? Os irmãos estão em casa também. Tinha alguns amigos do trabalho que falou que estaria assistindo. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Por fim, houve a perca da comunhão com Deus. Gênesis 3, do 23 e 24, que é isso que a gente está falando, essa falta de proximidade, essa falta de intimidade. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então, após a queda, o pecado aqui, o Senhor, ele expulsa o homem do jardim. Ou seja, você perdeu a comunhão daquilo que eu tinha feito para você.
aquilo que era para você desfrutar, cultivar, viver ali em harmonia. Eu imagino Adão e Eva ali deitados na barriga de um leão, bem tranquilo, brincando ali com os tigres e ninguém morrendo por causa disso. Então ele perdeu todo esse acesso, e principalmente essa visita do Senhor, né, todas as tardes. Ao virar do dia, o Senhor ele ali para conversar, para se comunicar, para ter esse relacionamento. Então nós vemos que o homem ele foi expulso do jardim e perdeu essa comunhão. Em Isaías 59, a partir do 2, são bastantes versículos, e eu convido os irmãos a lerem em casa. Eu não vou ler tudo por causa do horário, mas eu vou ler só o 2 aqui. Isaías 59, 2, que diz assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então nós vemos que essa expulsão do jardim, essa perca do lugar de obediência, nos levou a esse distanciamento do Senhor, nos levou a esse lugar de exílio, né? Esse lugar de expulsão. É como se você está na sua casa, só que aconteceu uma situação na sua casa e ele te expulsa da sua casa e fala: agora você vai viver do seu jeito, vai ter que fazer de alguma forma, vai ter que arrumar vai ter que cultivar a terra para você ter alimento. Então a vida ficaria muito mais difícil para ter aquele recomeço, né? Isso que aconteceu lá no princípio. Essa queda humana, essa desobediência, esse pecado, acabam com que o homem foi expulso do jardim que era para ser a morada dele, né? E em Romanos 3, do 9 ao 18, também vai falar que não há nenhum justo sequer. Todos pecaram. E por causa disso, né, de todos pecaram, nós perdemos essa comunhão, nós perdemos esse relacionamento, né? O pecado ele nos afasta de Deus, por causa que são duas coisas que não combinam, são duas coisas que não misturam, né? Deus, na sua santidade, não se mistura com aquilo que é pecado. É por isso que na próxima terça vai ser falado sobre isso, né? Sobre essa ponte que foi construída. Eles foram expulsos do paraíso, exilados do seu lar. Não foi uma expulsão temporária. O anjo empunhado uma espada flamejante na entrada do jardim. Então imagina, irmãos, você ser expulso ou você sair de casa e a porta está sempre aberta para você ir lá é uma coisa. Agora imagina você tentar voltar e tem um anjo com uma espada lá. Flamejante, né? Flamejante é pegando fogo, se eu não me engano. Então não era uma simples, vai lá viver sua vida. Não, era uma expulsão. Então não é algo que você vai voltar lá de boa. Não, para você entrar no jardim, para tentar entrar no jardim, morreria, né? Se o homem tentasse voltar ali para enfrentar o anjo, certamente ele seria morto. Essa expulsão foi a primeira etapa para um exílio muito mais profundo que afetaria os descendentes deles. Ou seja, nós somos afetados pela desobediência. Então, nós agora que nascemos em pecados, perdemos esse lugar no jardim, fomos expulsos do jardim por causa da desobediência. E até hoje, nós ainda somos desobedientes, né? Até hoje nós ainda estamos afastados de Deus, no sentido assim, se não fosse o sacrifício de Cristo, lógico, mas o nosso intento, o nosso desejo sempre é para o mal e sempre é para ficar longe do Senhor. E tem uma frase de um escritor aqui que diz assim: nós que fomos criados para viver para sempre, moldados para a eternidade, como disse Wolff, né, que é o escritor, somos sujeitos ao eterno exílio da morte. Então nós que fomos criados para a eternidade com o Senhor, fomos expulsos do jardim e agora somos condenados à morte, né, a passar pela morte, longe do Senhor. Então que nessa noite você possa meditar nessa palavra, que você possa não sair daqui triste, né, no sentido assim de que, poxa, não tem mais saída para mim. Convido você a também ler Isaías 59 até o final, que vai ter ali já uma resposta. E também para dar terça-feira que vem, porque terça-feira que vem você já vai sair mais feliz daqui. Amém, irmãos?
Vocês ainda estão felizes? Então tá bom. Conseguiram entender um pouquinho? Lógico que a gente não vai tratar toda a profundidade porque é muito extenso, né? Mas dá pra gente entender o quanto corrompido nós somos, né? Quanto os nossos olhos são corrompidos, o quanto que o nosso relacionamento com o nosso próximo foi corrompido e principalmente o nosso acesso a Deus foi corrompido, a nossa intimidade com o Senhor foi afetada. Amém? Vamos orar? Vamos orar para que essa palavra sobre pecado fique no nosso coração essa semana, nos próximos dias, e que a gente fique indignado no sentido assim, não, tem alguma coisa que o Senhor fez que é mais glorioso que o pecado. Então, que nós possamos essa semana ler a palavra, ler ali o livro de Gênesis todo e a gente entender que tem coisas melhores, né? Não só Gênesis, né, mas toda a Bíblia. Amém, irmãos? Senhor, nós te louvamos por essa noite, nós te agradecemos por teu amor, graça, cuidado. Ó Pai, que essa palavra não seja somente um conhecimento, mas que possa tocar no nosso íntimo, Pai. E que nós possamos entender o quão sujos nós estamos, ó Pai, quão pecadores nós somos, mas também correr aos seus pés, ó Pai, porque o Senhor tem o Espírito Santo, o Senhor tem o seu plano, Pai, para as nossas vidas, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida prática ao Senhor, entendendo o básico do Evangelho, entendendo, Senhor, aquilo que a Tua Palavra nos ensina, Senhor.